É um desafio muito grande sempre levar a palavra de Deus quando a gente às vezes não... A gente dessa vez o Neto até que minha visão me deixou com antecedência, porque olhando algumas palavras, tirando algumas situações lá, mas falei, Senhor, não é nada disso que... E Deus falando, não é nada disso que eu quero. Aí em cima da hora eu me ajoelho, a Bíblia abre numa palavra e vamos lá, eu acho que é uma palavra de cura, uma palavra de volta que o Senhor vai dar nesta noite. A palavra está no livro de Juízes, no capítulo 11. Tá? Quem puder já ir abrindo a Bíblia. Acabamos de cantar que a gente precisa de uma bênção e não vamos desistir. Não vamos desistir. Amados, o povo de Deus não pode desistir fácil. Porque nós vamos ver nessa palavra que o que o homem tenta levar para longe, Deus aproxima e traz para perto. E muitas vezes nós estamos com o coração longe de Deus, mas nessa noite Deus quer trazer de volta para o ministério dele. Amém? Amém. Todo mundo encontrou a palavra? 11. Juiz 11. Amém? Amém. Tomar um pouquinho de água porque eu estou ficando com problema de garganta de tanto não tomar água e ficar gritando que nem um maluco para Deus. Alex, Juiz 11? 11. Eu vou começar porque a palavra é um pouco longa, eu quero dar um pouco de ilustração dessa palavra, porque ela vem desde lá do Gênesis. Era então Jefeté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefeté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefeté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefeté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefeté e saíam com eles. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileades buscar a Jefeté da terra de Tobi. E disseram a Jefeté: vem e se-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefeté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que agora viestes a mim quando está em aperto? E os anciãos de Gileade a Jefeté: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefeté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater com os filhos de Amon, e o Senhor nos ter diante de mim, então vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Até aqui, amados, a palavra é um pouco longa. Paramos aqui no versículo 10. Essa palavra vem falar de um homem que era nascido de uma prostituta. Mas como bem sabemos, naquela época, não importava se ele era filho de uma outra mulher ou não. O primogênito, ele tinha direito dentro da casa. Mas por invejas, assim como aconteceu com José, os irmãos pedem para que ele se retire da casa, porque não era ali o lugar dele. Então, Jefeté, ele sai e vai andar com o povo leviano, com o povo maldoso. É como se ele saísse da igreja agora e fosse andar com o povo que não fosse do mundo, não fosse do agrado de Deus. Só que mesmo lá, a gente já começa a ver que Deus, quando tem propósito na vida de alguém, Ele faz e acontece, porque mesmo no meio do povo leviano, ele já era cabeça. E quando nós nascemos para ser cabeça, não adianta tentar te jogar para baixo, para o lado, porque o Senhor ele vai te colocar como cabeça, seja aonde for, amado.
Só que, como eu falei, tudo que vai volta. Aqueles mesmos que tiveram inveja de Jefté são os mesmos que vão recorrer a ele quando os amonitas se levantam contra aquele povo, contra os israelitas. Naquela época os israelitas não tinham um líder. Josué já tinha morrido. E não tinha, o último juiz acabara de morrer também naquela época. Então não tinha juízes naquela época, não tinha juízes, não tinha alguém que controlasse o povo. Então o Senhor tinha que fazer algo. Então o Senhor levanta os amonitas contra os israelitas para que eles pudessem lutarem, para que eles pudessem voltar para o nosso Deus. Porque o povo de Deus sempre foi um povo de cabeça fraca, que sempre se caiu e deixou se levar pelas pequenas coisas. Nas primeiras lutas, o povo de Deus sempre murmura, o povo de Deus sempre vai contrário, o povo de Deus sempre murmura. A gente sempre está falando porque comigo, porque com toda hora na minha casa, porque os problemas só caem aqui na minha vida. Meu Deus! Amados, toda hora a gente fala porque nós servimos a Deus. E naquela época não era diferente. Vimos então Moisés. O povo via tantos milagres, tantas coisas aconteciam. O povo sempre se voltava para outras coisas que não eram do agrado de Deus. Então o Senhor levanta os amonitas. Os amonitas eram um povo, para quem não sabe, já era um povo muito maldoso. Algumas escrituras antigas vai dizer que esse povo era tão ruim que eles arrancavam as crianças dos ventres das mães quando eles pegavam. Então, em Israel, ninguém se levantara para falar, eu vou lá lutar contra os israelitas. Por quê? Porque estava em pecado e não tinha condições de falar, o meu Deus vai na frente, o meu Deus vai de encontro a essa situação agora, e nós vamos enfrentar os amonitas. Não, então eles vão atrás daquele que é o enviado de Deus, Jefté, e fala, nós queremos que o Senhor volte. Jefté deve ter falado, mas não era eu que era o filho de uma prostituta, não era eu que não era um nada, e agora vocês querem eu de volta? Amados, muitas vezes o mundo, muitas vezes dentro da nossa casa, tem nos afastado da presença de Deus, tem nos falado, você não é de nada, você vai embora daqui, você não vai trazer essas coisas aqui para dentro do nosso lar, mas o Senhor teu Deus fala, você vai voltar com a cabeça erguida, porque o Senhor vai te colocar lá, na presença dos seus inimigos, vai falar, eis aqui o Filho de Deus. Amados, precisamos ter um coração centrado para a palavra de Deus, um coração centrado para o Evangelho todos os dias. Precisamos enfrentar as nossas lutas, mas sempre olhando que, além das nossas lutas, alguém está passando uma luta maior. Porque muitas vezes se fechamos na nossa situação, porque o outro fala que eu não sou capaz de orar, porque o inimigo se levanta e fala que a gente não tem capacidade, mas quem se levanta é maior, é o nosso Deus, e fala, você pode, porque eu te criei, eu te conduzo, nesse deserto você vai passar. Os amonitas já eram filhos do pecado, porque no livro de Gênesis 19, a partir do versículo 30, vai falar que eles nasceram do pecado quando as filhas de Ló embebedaram aquele homem e fizeram com que ele tomasse bebida, pinga, e depois se deitaram com eles. E a palavra vai dizer mais na frente que nasceu Amon, o pai dos amonitas. Então eles já nasceram de uma situação errada, que foi contrária à palavra de Deus. Então, nós não podemos deixar o filho do pecado se levantar contra nós e ser maior do que nós, que renascemos para o Espírito Santo, renascemos para a graça de Deus, porque todos aqui são batizados. Porque o Espírito Santo nos rebatiza, nos conduz, e nessa noite não é diferente. Se você tem encontrado dificuldade no seu coração, volte-se para Deus, volte-se para a cruz, volte-se para o alto e fala, Senhor meu Deus, eis aqui um coração quebrado, eis um coração que foi expulso da casa do meu pai, mas que vai voltar, mas um coração que vai voltar te adorando em espírito e verdade, porque o Espírito Santo vai falar ainda muito nesta noite, porque muitas vezes nosso coração tem estado disperso para as coisas de Deus, tem estado disperso para a palavra, temos sido contrário, temos sido testemunho contrário, temos se perturbado muito rápido. E não
Não é isso que o Senhor quer. Os tempos são difíceis, os tempos são maus. E muitas vezes nós temos olhado apenas para a nossa situação financeira, porque isso não melhora, porque aquele outro não melhora. Vai melhorar as coisas da nossa vida a partir do momento que o nosso coração estiver voltado totalmente para Deus. O meu filho vai sair das drogas a partir do momento em que eu estiver com o coração totalmente voltado para Deus. Porque nós pedimos algo para Deus, mas ao mesmo tempo tentamos colocar a mão para aproximar o milagre, para trazer mais perto do Max. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele faz no tempo dele, ele faz na hora dele. Aleluia. Se você tem passado por um tempo difícil, glória amém, aleluia, glória a Deus. Porque Deus tem te olhado, Deus tem visto as tuas lutas. Deus tem visto o que cada um tem passado. Muitas vezes o desemprego bate a porta. Como é difícil estar desempregado, chegar em casa e não saber o que vai fazer. Mas quando nós temos o coração centrado para Deus, choramos sim, mas choramos com a certeza de que Deus está colhendo nossas lágrimas e trazendo a vitória no dia seguinte. É isso, o Senhor quer que nós sejamos fortes em tempos difíceis, para que nós possamos também, muitas vezes, arrancar essa pedra que ainda está no nosso coração. Porque cada vez mais as igrejas têm se esvaziado. As igrejas cada vez mais têm ficado vazias. Porque nós que temos o papel de conduzir aqueles que estão perdidos para dentro e trazer de volta o rebanho dele, muitas vezes estamos mais caídos do que eles. Muitas vezes, amados, dói no coração que a gente vai falar, mas muitas vezes a gente fala, estende a mão, coloca a mão no ombro do irmão e ora por ele. Mas muitas vezes eu estou mais preocupado com o irmão que está orando atrás por mim. Eu estou preocupado, Senhor, será que ele está orando por mim? Será que minha tribulação vai cair? E não tenho me preocupado. Amados, quando a gente largar o nosso egoísmo, o nosso mundinho e começar a orar pelos demais, o Senhor vai fazer na minha vida. Quando eu chegar na minha casa, o prato de comida vai estar lá. A porta de emprego vai se abrir. O câncer vai ter sido curado. Aleluia, Deus. O meu filho vai ter saído das drogas. Nós precisamos todos os dias ir de encontro ao Pai. Precisamos todos os dias ao levantar falar, Senhor, eis-me aqui, dai-me um caminho novo, dai-me uma presença nova, faz aqui um filho novo. Senhor Jesus, renova-me. Glória a Deus. Todos os dias. Mas muitas vezes é difícil, sim, acordamos atrasados, muitas vezes dormimos cansados. Mas que a gente possamos ter esse capricho de tirar um segundo para Deus. Por mais que a sua mulher, o seu esposo, seu filho vá falar, mas você acabou de chegar de uma oração e está se prostrando de joelho de novo. Às vezes Deus quer a sua intimidade. Porque na intimidade não temos coragem de falar para Deus. Muitas vezes eu vejo muito isso nos cristãos. Muitas vezes até acontece com a gente que pega o microfone para pregar, com quem está na frente falando uma palavra. Muitas vezes somos fortes, mas Deus sabe como está o nosso coração. E nem na nossa intimidade às vezes conseguimos se voltar para Deus e falar, Senhor, eis aqui o coração quebrado. Mas por outro lado o Senhor olha e tem compaixão dos seus filhos. O Senhor, nesta noite, o Senhor quer realizar curas, mas muito além de curas, muito além disso que o Senhor quer fazer, o Senhor quer derramar dons espirituais. O povo de Deus precisa se abastecer. Muitas vezes você tem guardado, está lá no fundo. Muitas vezes você tem o dom de pregar, você tem o dom de falar, você tem o dom de profetizar, você tem o dom de colocar a mão e a doença ser curada, você tem o dom de falar. E o emprego, a porta de emprego se abrir, e muitas vezes você não tem se falado, você tem se calado, porque vem os amonitas e te expulsam da casa de Deus, e te expulsam da casa do Pai e falam, você não é capacitado para isso, você não é capacitado para aquele outro, mas eu falo para você, quem te capacita é Deus, quem fala na tua vida é Deus, quem vai fazer na tua vida é Deus, quem vai transbordar no teu coração é
o voltar do Espírito Santo, o voltar para a palavra. Se você está aqui, já é porque você é mais do que vencedor, porque você deu um passo para estar na presença gloriosa do Espírito Santo. Você deu um passo, você largou os seus afazeres. Muitas vezes você largou o feijão no fogo e falou, não, eu vou lá, porque essa é uma noite que eu estou dando uma possibilidade para Deus fazer na minha vida, porque essa semana foi difícil, os tempos foram complicados, mas a semana que vem vai ser diferente, porque o Todo-Poderoso está do meu lado, Ele se levanta nessa noite. O Senhor quer isso, amado. A gente tem que insistir com Deus. Insistir com Deus. Amados, e muitas vezes a palavra ainda vai dizer no livro de Gênesis 19 que essas mulheres embebedaram o pai. Elas saíram de Sodoma, onde foi destruída aquela cidade. A cidade foi destruída. Sodoma acabou. Mas elas carregaram Sodoma junto. E muitas vezes é isso que nós temos feito. Nós temos estado na presença de Deus, mas temos carregado o mundo dentro de nós. Nós temos carregado, o problema tem sido maior do que o nosso Deus. Temos desistido muito fácil. Amados, o problema de Deus sempre foi com isso. Quando Ele tira o povo, quando Ele coloca o povo no deserto, o maior problema de Deus não era conduzir os hebreus, e sim tirar aqueles costumes antigos de dentro deles. Porque, meus amados, a palavra vai dizer que eles fazem um bezerro de ouro. Quando Moisés sobe para o monte para orar, eles fazem um bezerro de ouro. Mas não era a imagem de Deus que eles tentaram construir. Era tudo aquilo que eles tinham dos egípcios. Era a imagem dos egípcios que ainda estava dentro deles. Porque muitas vezes você tem falado, Senhor, o Senhor tem me tirado do Egito e tem me trazido para o deserto para me morrer aqui. E não é isso, meu amado, não é isso, minha amada, que o Senhor quer que você fale. O Senhor quer que você olhe para a cruz, que você olhe para o alto e fale, o Senhor me trouxe no deserto, eu vou cruzar o mar, eu vou ter lutas, eu vou vencer, eu vou ter dificuldades, eu vou vencer, eu vou passar 40 anos no deserto, mas eu vou vencer, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Muitas vezes só queremos ouvir esses louvores, agora é só vitória. Amados, é luta para o povo de Deus passar no deserto. Porque se nós somos afrontados todos os dias, todas as horas, é porque o inimigo sabe que você é uma mulher que ora, que você é um homem que ora, que você é um homem que tem estado na presença de Deus, que você tem colocado Ele debaixo dos seus pés. Porque Ele não tem poder sobre ninguém. Ele não tem poder sobre as suas orações. Ele não tem poder sobre a tua casa. Ele não tem poder sobre a tua família. Ele não tem poder para te tirar de onde Deus colocou. Ele não tem poder de tirar você. Se Deus te colocou nessa condição, é só Deus que pode te conduzir. O inimigo não tem poder. Você tem que falar todos os dias. Você está aqui, debaixo dos meus pés, porque acima da minha cabeça está o Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata. O dono do ouro e da prata. É difícil sim, meus amados. É difícil. Eu vou chorar. Eu vou me prostrar e não vou ter resposta aos nossos olhos, porque a resposta Deus está preparando. Se você ainda não alcançou, é porque Deus tem o tempo certo e a hora certa, porque Deus tem o caminho certo, porque muitas vezes o povo de Deus tem quebrado a cara, porque não tem pedido a condução a Deus. Fala, Senhor, me guia. Muitas vezes eu tenho ido sozinho e depois tenho culpado mais fácil que Deus. O Senhor não me abençoa, o Senhor não olha o meu lar, mas eu não perguntei se era para mim ir lá, se era para mim fazer aquilo, se era para mim entrar. Amados, Deus fala conosco todos os dias, e Deus fala na nossa intimidade.
Eu sempre ouço uma pergunta, mas quando eu sei que é a voz de Deus? Elias no deserto, como ele sabia que era a voz de Deus? Quando Elias é conduzido ao deserto, ele sabia que era a voz de Deus pela intimidade. Quanto mais intimidade com Deus, mais eu consigo ouvir a voz dele. Quanto mais próximo da palavra, quanto mais próximo de Cristo. Muitas vezes não queremos nem ir à missa porque estamos cansados. Temos desistido muito fácil. Eu não vou na missa hoje porque a semana foi cansativa. Porque eu não vou na igreja hoje porque foi cansativo. Mas quando estávamos jogados, prostrados, em busca de um emprego, em busca de uma família completa, estávamos lá prostrados na presença dele. E falando, Senhor, eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia do teu filho. Nós não podemos apenas encenar na presença de Deus. Encenar, falar, Senhor, eis-me aqui que eu preciso. Muitas vezes somos verdadeiros artistas na presença de Deus. Eu quero que o Senhor me abençoe, porque isso vai acontecer e eu vou mudar de vida. Não vou. E muitas vezes o Senhor abençoa e nós não mudamos de vida. Continuamos o mesmo, continuamos batendo porta dentro de casa, continuamos indo contrário ao Evangelho. Amados,